Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a primeira fase da Revolução Francesa, aquela que teve início em junho de 1789 com a Constituição da Assembleia Nacional e que tem a data de 14 de julho de 1789, o dia da tomada da Bastilha, como momento simbólico. Esta fase terminou com a proclamação da República, em agosto de 1792. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. É consensual que a Revolução Francesa foi tributária das ideias iluministas e também da experiência revolucionária americana. Mas para além destes, a Revolução Francesa foi resultado da conjugação de uma série de outros fatores. Como causas longínquas, duas injustiças seculares. A primeira, o facto de clero e nobreza pagarem proporcionalmente muito menos impostos que o Terceiro Estado. A situação data do século XVII e do tempo de Luís XIV. Depois de enfrentar a Fronda, ou revolta dos nobres, este rei decidiu isentá-los do pagamento de impostos, isto como forma de comprar a paz. A segunda residia no facto da votação nos Estados Gerais ser feita por Estado e não por cabeça. O que significa isto? Significa que os Estados Gerais eram uma estrutura orgânica com a capacidade de votação a pertencer aos Estados, clero, nobreza e terceiro Estado, e não a deputados individuais. Como clero e nobreza votavam usualmente alinhados, este sistema era desvantajoso para o braço do terceiro Estado, que reclamava que as votações fossem por cabeça. Se este problema não teve relevância durante grande parte dos séculos XVII e XVIII, porque simplesmente os Estados Gerais não se reuniam desde 1614, voltou a sê-lo quando o rei Luís XVI convocou esta Assembleia para Versalhes, em maio de 1789. Então, e ao contrário do que se pensa, a sociedade francesa não era totalmente decadente. As assimetrias eram gritantes, a vida da generalidade da população miserável, mas, o que aliás não serve de consolo, França tinha uma classe empreendedora vibrante e uma série de projetos em marcha, como os canais fluviais que poderiam ligar eficazmente todo o território. Esta classe empreendedora, usualmente identificada com a burguesia, contribuía muito, mas tinha pouco protagonismo político. Em vésperas da Revolução, era precisamente isto que a burguesia reclamava: protagonismo político e uma distribuição equilibrada da carga fiscal. Acresce que o Estado vivia desde 1763, ou seja, desde o fim da Guerra dos 7 Anos, numa situação económica angustiante. Para além deste conflito ter sido muito dispendioso, significou a perda para os ingleses de grande parte dos territórios na América do Norte, com a consequente diminuição de receitas. Assim, não é de estranhar que os franceses tenham vivido a Revolução Americana com entusiasmo, que para eles teve um certo sabor a vingança dos ingleses. Ainda, o sistema de cobrança de impostos era ineficaz e permeável a muita corrupção. Este baseava-se na compra e hereditariedade dos cargos de cobrador. Os cobradores cometiam abusos sobre os contribuintes e retinham para si somas indevidas, o que prejudicava gravemente o Estado. Para piorar a situação, uma série de maus anos agrícolas deixou a população faminta. Em vésperas da Revolução, o terceiro Estado, o grosso da população, apenas desejava pagar menos impostos e ter pão na mesa ao fim do dia. Em 1774, o jovem Luís XVI sucedeu a seu avô, Luís XV, como rei de França. O novo rei era tão bem intencionado quanto titubeante. No entanto, procurou desde o início resolver o problema fiscal, contando para tal com a ajuda de financeiros experientes como Necker. Contudo, enfrentou a oposição dos parlamentos, uma espécie de, entre aspas, tribunais constitucionais regionais, que aprovavam a aplicação da legislação régia nas diferentes divisões do Reino de França. Dominados pela chamada nobreza de toga, os parlamentos franceses,
órgãos judiciais que, note-se, nada tinham a ver com os modernos parlamentos, resistiram sempre à aprovação de medidas de reforma fiscal. Em finais de 1788, Luís XVI decidiu dar ouvidos à corrente que reclamava a convocação dos Estados Gerais como forma de resolver os problemas que se arrastavam. Reunidos em Versalhes em maio de 1789, vários deputados, sobretudo do braço do povo, insistiram então para que as votações contassem por cabeça, ou seja, individualmente e não por Estado. A recusa do rei em aceder a esta pretensão levou vários deputados a abandonarem os Estados Gerais e a constituírem uma Assembleia Nacional onde todos teriam iguais capacidades. Estes membros da Assembleia Nacional juraram então que se manteriam em funções até aprovarem uma Constituição para o Reino de França. Apesar do rei ter decretado de imediato a nulidade deste ato, os deputados da Assembleia Nacional juraram prosseguir os seus trabalhos até à aprovação da primeira Constituição Francesa, o que aconteceu em setembro de 1791. Durante pouco mais de 2 anos, a Assembleia Nacional revolucionou França. Por exemplo, decretou o fim dos privilégios feudais, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição Civil da Igreja. Estas medidas basearam-se nas ideias de cidadania e igualdade perante a lei. O cidadão era encarado assim como o eixo do sistema político, o detentor da soberania, que por livre vontade, delegava nos seus representantes. No entanto, e para além da revolução política que estava a ser executada pela Assembleia Nacional, outra revolução evoluía pelas ruas de Paris. O assalto à Bastilha foi sobretudo obra do elemento popular. Incentivado por livres pensadores, alguns deputados da Assembleia Nacional e depois por elementos da Guarda Nacional, o chamado povo foi crucial para o acelerar da revolução. No entanto, os interesses das duas revoluções, a política e a popular, nem sempre foram coincidentes, nem andaram ao mesmo ritmo, facto que esteve na origem das derivas e instabilidades que se seguiram. Em setembro de 1791, Luís XVI sancionou a Constituição aprovada pela Assembleia Nacional. Esta mantinha a monarquia, mas apenas como figura ornamental, e reconhecia a Assembleia como depositária da soberania delegada pela nação. Luís XVI procurou então reagir. Logo em outubro de 1789, a família real foi obrigada a sair de Versalhes e regressar a Paris, onde se instalou nas folharias. Até mais que à cedência do seu poder soberano, o rei opôs-se tenazmente à Constituição Civil do Clero. Na prática, tal nacionalizava a Igreja Francesa, cortando os seus laços com o Papa. Em junho de 1791, Luís XVI fugiu de Paris, mas foi capturado em Varennes, perto da fronteira com o Sacro Império. Regressou à capital sob escolta, onde permaneceu sob vigilância apertada. A partir de então, a confiança entre rei e revolução ficou definitivamente quebrada. Por sua vez, as potências europeias, que de início olharam com curiosidade para os acontecimentos em França, indignaram-se com o tratamento dado a Luís XVI e começaram a pensar numa reação. A Assembleia desconfiava sobretudo das intenções do imperador Leopoldo II de Habsburgo, irmão da rainha Maria Antonieta e cunhado de Luís XVI. Em abril de 1792, a Assembleia, antes pacifista, decretou guerra a Leopoldo II enquanto rei da Hungria e Boémia, um eufemismo para evitar declarar guerra diretamente ao Sacro Império. Em agosto de 1792, a Guarda Nacional e o povo de Paris assaltaram as Tulherias e prenderam Luís XVI e a família real. O rei foi então acusado de traição por conspirar com Leopoldo II do Sacro Império para a derrota do Exército Nacional francês. Em sequência, a monarquia foi abolida e a revolução entrou numa nova fase. Desde 1789, transformara quase tudo, lançando muitas das bases das estruturas políticas contemporâneas. No entanto, teve também os seus excessos e desequilíbrios, os quais se iriam manifestar em força no período imediatamente seguinte, formalmente conhecido por convenção, mas justamente apelidado de terror. Passemos à conversa. Henrique, para ti, quais é que terão sido os traços mais marcantes deste período entre 1789 e 1792? Bem, isso é sempre muito difícil, mas eu acho que há aqui, claramente, duas revoluções. Como tu disseste, há a uma revolução burguesa, que segue, digamos, quase os passos da Revolução Americana, que é uma revolução moderada, que não quer, nem sequer quer abolir o regime monárquico,
quer uma monarquia constitucional, um bocado a exemplo do que existia já na Grã-Bretanha, que aliás ainda era Grã-Bretanha. Era Grã-Bretanha ainda. Era Grã-Bretanha. É no fundo uma monarquia representativa. É uma monarquia representativa, no fundo quer dizer, não é exatamente como hoje, mas praticamente quase a caminho daquilo que é hoje. E depois há outra revolução, que é a dos sans-culottes, mas a revolução dos sans-culottes também é dirigida também por uma série de nobres, porque eles são instrumentalizados. Era povo instrumentalizado, e há outra revolução. E essas questões vêem-se em 3 datas fundamentais. A primeira, 3 momentos em 1789 que são fundamentais. A primeira em junho, que tu referiste, que é a reunião da sala de jogo da Pela, que é para onde vão os deputados, digamos, os dos Estados-Gerais, o povo dos Estados-Gerais jurar que fazem a Assembleia, que se transformam em Assembleia Nacional e vão fazer uma Constituição. Atenção, porque a esses juntam-se alguns membros do clero, sobretudo do clero, do baixo clero, e alguns nobres também. Como o Conde Mirabeau. Exatamente, e depois mais tarde o Marquis de Lafayette, o Marquês de Lafayette, e essa gente, muita gente, quer dizer, não é só o terceiro Isso é muito importante sublinhar, não é só o terceiro Estado, mas quer dizer, mas é fundamentalmente o terceiro Estado contra a nobreza e o alto clero, isso sem dúvida. O segundo momento, que é um momento praticamente simbólico, mas que aliás, quer dizer, ainda nunca percebi bem porque é que é um momento tão importante, que é a tomada da Bastilha, porque antes da tomada da Bastilha eles tinham tomado Les Invalides também para tirar armas. E foram roubar, entre aspas. Quer dizer, aliás, a Bastilha foi na sequência. Exatamente, eles na sequência das armas que sacam dos Invalides, não é? Do Palácio dos Invalides, onde havia um arsenal, vão tomar a Bastilha. E na Bastilha estavam 7 desgraçados presos. Aquilo já não era a prisão política que tinha sido. Até parece que estava o Marquês de Sade, não é? Mas esse por motivos... Diz-se que sim. Pelo menos estavam 2 libertinos. Isso sabe-se. Estavam 2 libertinos, 3 ladrões e 2 pessoas por outros motivos quaisquer. Portanto, quer dizer, a Bastilha em si não era uma grande... foi simbólico. Era completamente simbólico. E o terceiro momento é quando a Assembleia aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porque isso aí, digamos, faz uma base depois para aquilo que vai ser hoje os direitos, enfim, os direitos humanos, os direitos humanos, Sim. Quer dizer, aquilo que se transforma depois nos direitos humanos, embora a Declaração da ONU de 48 seja muito mais completa e mais extensa até do que esta, embora sendo também pequenina. Sim, mas esta para a altura foi era absolutamente revolucionária, exatamente. E aqui temos 3 pontos, quer dizer, temos o primeiro, que é digamos, que são os representantes dos Estados-Gerais, isto no fundo eram burgueses, artífices, maîtres, como é que se chama, advogados, profissões jurídicas e tal, que representavam o terceiro Estado. Na tomada da Bastilha temos os sans-culottes, que é o povo mais miserável e tal. Que tinha fome e queria... tinha fome mesmo. Sim. Havia anos de má colheitas em França. Uma série de anos anteriores de muito mais colheitas. A juntar aos problemas que já vinham da Guerra dos 7 Anos e da Guerra da Independência, onde França gastou imenso dinheiro, gastou o que tinha e o que não tinha. E depois não conseguiu recuperar exatamente por ter entregue... a declaração dos direitos do cidadão, embora fazendo parte da Revolução, já é uma declaração que é feita basicamente pela ala moderada, curiosamente, da Revolução. Porque a ala radical da Revolução, agora quando digo radical para a esquerda, porque há uma ala radical para a direita, que é contra a Revolução, que é contra-revolucionária e que depois faz a vendeia ou Vendée. Mas essa não estava na Assembleia Nacional, essa estava de fora. Nacional, mas quer dizer, estava na Prússia, e estava exilada já. E mesmo o rei da Prússia, o Sacro Império, não é? E essa coisa toda, tem aliás... já lá vou, mas esse aí é uma parte. Outra já havia exilados, os irmãos do rei, por exemplo, já estavam exilados e estavam vários duques e condes e nobreza. Mas, curiosamente, na ala radical, que a gente associa sempre o radicalismo ao Robespierre e isso tudo, havia mais radicais que ele, como o Herbert, não é? E esses todos, que eram completamente radicais. Aquilo era uma coisa de um radicalismo que a gente hoje acho que é difícil de conceber,
Porque eles, e mesmo assim no terror, penso que foram mais de 40 mil pessoas decapitadas. Decapitadas, exatamente, de forma sumária, é um sim, número. completamente. Henrique, mas voltando sumário. aqui à questão dos Estados Gerais, exatamente como tu disseste, não eram só membros do terceiro Estado que depois pugnaram pela eleição por cabeça e não por Estado. Exatamente. Porque também para os nossos ouvintes perceberem, quando era uma votação por Estado, normalmente o clero e a nobreza alinhavam, portanto ficava sempre 2-1 contra o terceiro exatamente, Estado. foi sempre. E por cabeça, como é óbvio, o terceiro Estado tinha muito mais representantes. Aliás, antes da reunião destes Estados Gerais, os representantes do terceiro Estado exigem e conseguem, já exigiram, até sim, por sim. causa do Necker, tu dizes Necker porque és de coisa inglesa. Mas o Necker, ele era suíço, penso eu. O Necker, o Necker aconselha ao rei a que dê mais lugares ao terceiro Estado, como o terceiro Estado queria. Exato. E se fores ver, o terceiro Estado todo tinha mais que a soma do clero. Dos outros dois, exatamente. Mas Aliás, também essa foi a questão, primeira vez, pois. desde a convocação dos Estados Gerais, em finais de 1788, foi a grande questão, foi se a votação iria ser por cabeça ou por Estado. Cabeça ou por Estado. E quando eles são convocados, o terceiro Estado, mas não só o terceiro Estado, porque, por exemplo, tu tens o caso do Conde Mirabeau, e o Conde Mirabeau era delegado, ou estava como deputado aos Estados Gerais, pelo braço do povo. Exatamente. Portanto, essas coisas não são líquidas. Pois, não eram bem líquidas, claro que não. E quando nós falamos do que é que se pretendia com a Assembleia Nacional, a ideia inicial, penso eu, era abolir as desigualdades. Não a monarquia, não o regime, mas no fundo é uma situação perfeitamente desigual, porque o que é que se passava com a burguesia, neste caso, quando estamos a falar da Revolução Política, falamos essencialmente da burguesia. É que a burguesia, tal como disse na introdução, tinha todas as obrigações sem ter os direitos. Ou seja, não tinha direito de participação política. Não, a burguesia não. A burguesia não. E a burguesia formalmente pertencia ao terceiro Estado, certo. se bem que era muito mais próxima à vida de um burguês com a dos nobres. Por vezes até os nobres arruinados tinham uma vida menos ilustrada e com menos... cheia de dívidas, cheia de dívidas do que os burgueses. E os burgueses eram empreendedores. Exatamente. Por exemplo, como sucedia na Grã-Bretanha, não é? Onde era incentivado. Exatamente. Até... agora, isso não acontecia em França, onde havia esta distinção grande e onde a nobreza tinha privilégios, onde também havia alguma capacidade de mobilidade social, alguma burguesia a ascender à nobreza. Mas o que é facto é que havia uma profunda injustiça. E eu penso que foi contra isso que a Assembleia Nacional procurou lutar. No fundo, a Assembleia Nacional eram todos iguais. Uma Assembleia única. Mas repara que a Assembleia Nacional nasce... O Jürgen Habermas tem uma teoria, uma tese interessante sobre isto, em que ele diz que a Revolução Francesa nasce de uma coisa que é a abertura da esfera pública nas sociedades. E o que é a esfera pública? Ele diz, a esfera pública basicamente são o quê? São os jornais, são as lojas da maçonaria, são os cafés, são os clubes, que se vão... clubes de ideias, Sim. que se vão formando, e onde as pessoas passam a discutir temas políticos. Isto não era normal. Sim. Até aí não era normal. Quer dizer, foi normal nos Estados Unidos durante a Guerra da Independência, mas quer dizer, discutir-se política como hoje se discute, quer dizer, que duas pessoas encontram-se e discutem, podem estar de acordo ou em desacordo, mas discutem política, discutem qual é que deve ser o rumo da governação, ou se o governo está bem assim ou deve ser mudado. Essa coisa não existia e passou a existir no século XVIII. Com esta... E importante, e existia em França antes da Revolução, porque existia França muito. fervilhava. Claro, de panfletos, de caricaturas. E a enciclopédia do Diderot, da Lambert e isso tudo. Mas o Diderot, em certos assuntos, sobretudo em assuntos religiosos, ainda foi muito perseguido. Agora, nesta fase da década de 80... Não tanto como o Lavoisier, que era da Química, e foi guilhotinado. Mas Diderot foi bastante perseguido. Agora, nesta fase... Mas isso na década de 50, na década de 60, agora nesta década de 80, sobretudo depois da Revolução Americana, havia de facto muitos panfletos, havia muita coisa, muita discussão. E eles traziam ideias dos Estados Unidos, sim. Quer dizer, que tinham adquirido nos Estados Unidos. E portanto eu acho que esta formação de uma opinião pública ou de uma esfera pública de debate é fundamental. E no fundo ganha-se essa consciência também com o iluminismo, não é? Com o Kant, com o Voltaire, com isso tudo. Ganha-se essa consciência de que há direitos inalienáveis. Aliás, a Assembleia Nacional aprova que há um ser supremo, aprova que os homens têm alma,
Isto é uma coisa que é curiosa hoje. A gente está a falar de uma revolução e eles aprovarem isto, não é? Mas Sim, eles isso é completamente conceptual, não é? É conceptual, mas eles aprovam estas coisas. Quer dizer, há alma, há um ser supremo, portanto não se pode fazer tudo. Henrique, há uma coisa muito importante, que para todos terem direitos iguais, tem que se fundar num conceito que é o conceito de cidadania, ou seja, todos são cidadãos, que isso também aqui é revolucionário em relação ao espaço americano, porque como nós sabemos e falámos no nosso episódio passado, no espaço americano só alguns são cidadãos, depois há Exato. parte da sociedade que é escrava e que não tem os mesmos direitos. Aqui também acabou, quer dizer, a revolução quando acaba o terror, volta ao antigamente, quer dizer, tiram o voto. As mulheres nunca tiveram voto. Sim. Até porque há uma senhora que foi guilhotinada, infelizmente, Olympe de Gouges, que só aí há 20 anos é que teve direito a ter o nome de uma rua ou de uma praça em Paris. E esta senhora, Olympe de Gouges, já era sufragista, feminista. Portanto, muito à frente do tempo. Estava muito à frente do tempo. Era dramaturga também, era casada com uma pessoa, com um homem que também é relativamente conhecido, mas menos conhecido, e ela faz a declaração dos direitos da mulher e da cidadã, já distinguindo. Quer dizer, parece uma coisa de hoje, não é? Mas isto, na verdade, foi há 240 anos. Para aí. E ela... Não seriam direitos muito diferentes desde do homem, não é? Porque... Não, ela não queria. Ela queria a participação da mulher na vida pública. Na vida pública e na vida política, mas o que hoje é banal, digamos, qualquer pessoa, claro, é qualquer pessoa normal acha que a mulher tem os mesmos direitos que o homem. Mas ela, na altura, não existiam, porque as mulheres não votavam também. Mesmo em França. Sim. Mesmo no auge do maior radicalismo e para a frente texismo, digamos, da Revolução, as mulheres nunca votaram. Mas é que o radicalismo da Revolução Francesa, e depois podemos ter outro episódio, devemos ter com certeza outro episódio sobre o período do terror. O radicalismo era profundamente anti-liberdades individuais, porque baseava-se na ideia de Rousseau da ditadura e da vontade geral. Da vontade que no fundo é a ditadura da maioria. Mas que o Robespierre também inventa um ser supremo e até uma festa do ser supremo. Exato. Porque percebe que não pode governar pelo terror se não disser que foi em nome do poder, em nome de alguma coisa, sobrenatural. É também uma coisa que é engraçada. É o altar da pátria e cria-se É tudo, o panteão. Isso vem tudo dessa altura. Mas esse momento conceptual da formação da Assembleia Nacional, e a Assembleia Nacional também se fundamenta muito nas teorias do Abad de Sieyès, que identifica o povo como detentor da soberania. Portanto, o povo cidadão, povo neste caso que passa a cidadão, os cidadãos detinham a soberania e delegavam-na numa Assembleia Constituinte. Portanto, o poder constituinte adivinha da delegação popular. Isto é um momento muito importante. O outro é da própria Assembleia, onde todos são iguais. Portanto, a ideia de igualdade. E com uma igualdade e com o voto individual. Portanto, uma ideia de liberdade. Portanto, isto sim são as verdadeiras ideias de igualdade e liberdade, que depois são extremadas. E depois acabam. Quer dizer, são extremadas até porque, como tu disseste e também como eu falei na introdução, nós temos duas revoluções que muitas vezes evoluem em paralelo, outras vezes até de uma forma divergente, que são uma revolução política, por assim dizer, e mais conceptual, que evolui em Versalhes e que acaba por originar e ser concluída com a Constituição, e esta revolução, que eu não diria que era popular, mas muito instrumentalizada. Obviamente que aproveitando um facto, que era um facto real e inegável, que a maioria das pessoas vivia numa condição miserável e tinha fome, há vários elementos que instrumentalizam para acelerar o processo revolucionário e para levar a um extremo. E ao mesmo tempo, alguns dos líderes daquilo que hoje a gente chama Revolução Francesa, a seguir à Constituição da Assembleia Legislativa, em 1791, não é? Uma das primeiras leis aprovadas, que se chama a Lei de Le Chapelier, que era o nome do seu autor. A Lei de Le Chapelier estipula que as greves são todas proibidas sob pena de morte. Sim. Não é uma coisa assim pouca. Fazes greve, podes ser guilhotinado. E portanto... Henrique, só para os nossos ouvintes, a Assembleia Legislativa sucede à Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional tinha poderes constituintes. E quando a Constituição é votada, temos a Assembleia Legislativa. E depois, também para as pessoas, para os nossos ouvintes perceberem, temos a Convenção. E a Convenção já pós-República, já pós-abolição da monarquia.
Sim, mas a convenção é depois. É, exatamente, é depois. É o Depois terror. ainda temos o diretório. Depois É o terror. E depois ainda temos o consulado. E depois Mas é como se obtermos. No fundo, são situações que sucedem umas às outras. Não, por isso é que há várias revoluções francesas. Quer dizer, há uma ideia geral na Revolução Francesa que já disseste, que é a liberdade. Primeira ideia geral. E corrigir desigualdades. Certo, e a segunda é a igualdade. Mesmo a ideia de um homem, um voto, que hoje é banal, eu acho que foi estipulada ali pela primeira vez. Eu pelo menos não conheço que antes disso alguém tivesse dito um homem, um voto. Nem na Inglaterra. Não, porque a Inglaterra era abstrato. Os súbditos têm o direito de se rebelarem contra um mau governante e de delegar a representação. Mas não era o cidadão. Era o súbdito. Pois, aqui era cada um diferente. Aqui era um homem, um voto, um cidadão, um voto e tal. Depois, a questão do voto censitário, que era o contrário disto, não é? Que era o voto. Não, ou melhor, era quem pertencia aos cadernos eleitorais, portanto, quem podia votar ou não. Os não votantes eram mais do que os votantes. Em França ou em qualquer país, quando começaram os parlamentos, porque só podiam votar quem tivesse rendimentos, quem fosse chefe de família, quem tivesse emprego ou ofício. Mas houve uma altura aqui durante a Revolução que o sufrágio masculino foi universal e depois foi obviamente restringido. Exatamente. Mas isso também é coincidente com o tempo do serviço militar obrigatório universal, que foi a outra grande revolução. Sim. A conscrição foi outra das grandes revoluções é verdade, tempo. Mas quer dizer, esse momento curto em que houve voto para todos e que houve voto para todos foi também muito curto, digamos. Sim. Porque, por exemplo, as mulheres nunca votaram, já aqui dissemos, e a maior parte deste tempo, até chegarmos ao Napoleão, foi quando houve votações, também não foram assim tantas, foram 3, salvo eu. 4, sim, não tenho presente. Foram com um voto, com um colégio eleitoral em que não fazia parte muita gente, não é? Portanto, há direitos civis para todos os cidadãos, isso sim, todos têm direitos, mas alguns têm mais direitos que outros, como diria o E há os Orwell. mesmos direitos e as mesmas responsabilidades para todos. Todos estavam obrigados a pagar impostos, todos estavam obrigados ao serviço militar obrigatório e todos tinham o direito eles de distinguiam participação entre cidadão política. ativo e cidadão passivo, sendo que todas as mulheres eram passivas, salvo seja, eram cidadãos passivos, e todos os desempregados, todos os clochards, como é que se diz, os sem-abrigo, toda essa gente. Henrique, mas em todo o caso era-lhes reconhecido a natureza de cidadão, ou seja, eles eram de facto cidadãos. Chamava-se... havia uma cidadania... E depois, quer dizer, há aqui mais uma coisa, que é a conspiração da reação europeia, que é isso que radicaliza também muito a Revolução Francesa. A gente pode pensar assim, não, era o Marat, o Robespierre e o Danton, não é? Que eram os jacobinos contra os girondinos, que eram a ala mais moderada. Não, os mais moderados ainda eram os da planície, que eram os que votavam com uns ou com outros, como se lhes pagassem. Esses eram, digamos... Essa é a verdadeira moderação. Os precursores da política moderna. Não será assim tão moderna, sempre existiu essa ambiguidade política. Tanto os girondinos como os jacobinos tinham convicções. Bons ou mais tinham convicções. Sim, claramente. Os jacobinos eram anti-monarquia, claramente. Os girondinos achavam que era possível conciliar. Os girondinos chamam-se girondinos porque o seu líder era deputado, digamos, pela Gironda, que é exatamente. E os jacobinos chamam-se jacobinos porque se reuniam na igreja de São Jacques. São Jacques da Jacobin, exatamente, Jacobin, que eles são os mais anticlericais. E entre jacobinos e girondinos, o que dá força verdadeiramente aos jacobinos, além da demagogia dos seus líderes e de conseguirem manipular um bocado o povo chão, como cá se chamava em Portugal, é? Ou o sans-culotte, como se dizia em França, além disso, é também a reação desmesurada, digamos, da Prússia e do Austro-Hungria, sim, e de Viena e da Prússia, e depois mais tarde também da Inglaterra e da Espanha. Henrique, mas não foi no momento inicial, porque no momento inicial não. Até há várias cartas, por exemplo, com o rei de Espanha e na altura que já era Carlos IV, e também no caso prussiano e no caso Sacro Império. Mas é que no momento inicial o rei também fica.
Não, exato, mas, O rei mas só nós... é executado em 92. 93, janeiro 93, de 93. aliás. Mas a monarquia só é abolida em agosto de 92. Pois, exatamente. Mas era durante isso que eu todo esse queria dizer. período, no momento inicial da Revolução, onde começam a chegar os ecos dos Estados Gerais, e Certo. depois que se passam à Assembleia Nacional, há até uma certa curiosidade, e até a Grã-Bretanha olha com uma certa curiosidade o Foi que está lá a passar. o Edmund, o Burke, foi O lá. Burke fora. Foi lá e depois disse aquela célebre frase: a Revolução Francesa é uma balbúrdia sanguinolenta, e de facto tinha alguma razão. Mas a reação europeia, que teve depois sempre a Grã-Bretanha como líder das várias coligações contra a França revolucionária, começou a fazer sentir quando Não, a Grã-Bretanha não é contra a França revolucionária, é contra a França, ponto final. Contra a França, ponto final, mas também contra a França revolucionária. Se for quando a revolucionária, França, pior, não é? Mas quando a França revolucionária se começa a tornar expansionista. Exato, E portanto claro. é aí que a Grã-Bretanha Mas intervém. há aqui uma... Agora, Henrique, só para concluir esta ideia, mas tanto a Prússia como o Sacro Império começam a ter necessidade, a sentir necessidade de intervir, quando se começam a perceber que pode haver perigo do que eles chamavam contágio revolucionário. Isso eu sei. Das tais ideias Mas perniciosas. eles reagem de tal forma que, como tu sabes, a acusação ao Luís XVI é que ele conspirava nas tulharias, que aliás era uma antiga fábrica de telhas, por isso é que se chama tulharias. Conspirava nas tulharias, exatamente, com prussianos. Leopoldo II do Sacro Império. Exatamente, e com o Sacro Império, com os prussianos, com os austríacos, com não sei o quê, e ele é acusado de traição no momento em que essas tropas entram em França para para derrubar o poder. Para derrubar o poder, sim, porque ele é acusado que o Exército Nacional estava a lutar contra os prussianos e contra o Sacro Império e o rei estar... Agora, ele e outros nobres andavam... Mas sabes o que é irónico no meio disto tudo? É que o rei, Luís XVI, que dá-me a ideia que era um homem bem intencionado, mas também de boas intenções, como se costuma dizer, está o inferno cheio, mas que não conseguiu resolver problemas que vinham de longe, muitos deles que vinham de longe, e também teve uma certa incapacidade e inabilidade para depois se adaptar aos novos tempos. Mais até do que a perda dos seus poderes, porque o rei praticamente perdeu todos os poderes. Ficou formalmente como chefe do poder executivo, mas um poder executivo que estava subordinado à Assembleia, portanto ao órgão legislativo. Mas mais que a perda dos seus poderes, o rei insurgiu sobretudo foi contra a Constituição Civil do Clero, porque ele era um homem profundamente religioso e por outro motivo, é porque como o rei era ungido, como os reis de França eram ungidos, o rei sentia aquilo como uma traição à própria religião, portanto ele não aceitou os membros do clero que foram nomeados pela Assembleia, eles ficaram funcionários do Estado, os padres, como depois no tempo liberal foram em vários sítios, em Portugal, e na monarquia, na República, na Primeira República, e na monarquia também, o Ministério da Justiça e Assuntos Eclesiásticos. Exatamente, eles eram uma espécie de funcionários do Estado. E aqui também ficam, bem, mas de qualquer modo, ele é decapitado, o rei, mais tarde é também a rainha, não é? Maria Antonieta, e a Maria Antonieta é acusada de ter feito com que o Necker tivesse sido demitido, que o Necker era uma pessoa bem vista pelo próprio povo. E competente. E era ministro das Finanças, uma espécie de ministro das Finanças, sim. Agora, os problemas que Luís XVI nunca resolveu foram problemas que a França até hoje não resolveu, porque a gente olha para a França de hoje e ainda lá vê os sans-culottes por um lado. Ainda agora estamos a ver a instabilidade... As radicalidades todas de França, não é? A França e todas as décadas tem 3 ou 4 momentos de grande tensão, que não se percebe muito bem. França tem uma tradição revolucionária que vem desde a Idade Média, não é? Pois, desde a Jacquerie, as frondas no século XVII. Aliás, é curioso que a gente tem muito vocabulário, como Jacquerie, fronda, vendeia, essas coisas todas que vêm todas de França, não é? França. Mas, por outro lado, a França, que enche muito a boca, ainda hoje, sendo o país que é a mãe das liberdades, também não é. Em certo sentido, não é? É contraditório, acaba por ser desconcertante. É muito mais a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos do que eles, mas a França acha que é porque escreveu. Exato. Escreveu liberdade, igualdade, fraternidade. Está bem, ok. Isso é verdade. Mas passar da abstração do conceptual ao concreto. Agora, quantos anos houve de liberdade em França desde 1700? Antes não houve nenhum, mas desde 1789 até século XIX francês, até à República, até à última até à Quarta República, não é? A Terceira República. Até a Terceira República. Esta é a quinta. Mas portanto houve a terceira, que foi em meados. A terceira de 1870 até mais ou menos até aí, não é? Sim. Mais ou menos. Quantos
anos de liberdade. Houve muito poucos anos de liberdade. Poucos, verdadeiramente. Porque eles não existiram no tempo do terror, no tempo da Assembleia Nacional. Se bem que depois pode dizer que o período da restauração era um período conservador, mas sim, mas não tinha, relativo. Também era muito relativo. Depois o Napoleão também era. A monarquia de Julho foi uma monarquia, um regime claramente burguês. Não, é o Luís Filipe de Orleans. É o Luís 1830 a 1848. Exato. E depois sim, e por aí fora, depois veio o Napoleão III e a Terceira República. Foram... Sim, o Luís Bonaparte. Agora, o que é interessante na Revolução Francesa é que, para além destas questões, que eram questões estruturais, não só da questão fiscal, como da própria questão das más colheitas, temos aqui as questões conceptuais. Já falámos da influência da Revolução Americana, mas temos também a influência do próprio pensamento do iluminismo francês, que vai desde um pensamento conservador de um Barão de Montesquieu, que de certa forma teorizou a partição de poderes, mas uma partição de poderes com um equilíbrio e uma harmonia entre eles, a um Voltaire, que era o paladino das liberdades, a um Rousseau, que, como nós já falámos, era, pelo contrário, um defensor da ditadura da maioria. O Rousseau acho que só influenciou mais os jacobinos, porque, quer dizer, assim, mas teve uma influência profundíssima nesta ideia de uma Assembleia Legislativa única. E foi o pensador por excelência do tempo do terror. É bom lembrar que durante a parte da aprovação da Constituição na Assembleia, o embaixador americano em França teve o Thomas Jefferson. Que também já falámos cá no episódio passado. Já falámos aqui, o Thomas Jefferson teve uma influência brutal naquela Constituição e a carrear para a Constituição coisas que eles próprios tinham aprovado na sua Constituição. Como sabe, era muito pequenina, mas tem muita densidade de pensamento ideológico. E eu penso que se a gente quiser fazer um clube dos grandes influenciadores de todos os revolucionários, não de setores, não é? A gente tem o Voltaire, sem dúvida, o Diderot, sem dúvida, o Montesquieu. Sem dúvida, Montesquieu, sim. O Jefferson e o John Locke. É um pensamento... para este período, sim. Para este período, claro. Depois para outros, não. Para outros até ao Sartre. Mas isso é para mais de 68, não é mais exato. Mas também temos que falar. Veremos ter de falar. Talvez em maio de 2068, quando fizer 100 anos. Maio do próximo ano, 2068. E então esta parte conceptual, de facto, que é a parte... Aliás, eu fiz uma vez um pequeno inquérito numa redação de um jornal que eu nem que me enforquem, direi que foi o próprio Expresso, quando vinha cá todos os dias e trabalhava cá, vinha lá. Uma vez fiz um pequeno inquérito, mostra, só com esta pergunta: o que é que foi primeiro, a Revolução Americana ou a Revolução Francesa? Quase toda a gente dizia a francesa. Pois. Porque nós imaginamos a francesa como a precursora, a mãe de todas as revoluções. Como o momento zero. Não é? Quando, na verdade, quer dizer, a gente pode dizer que a americana foi uma revolução ou foi ou foi uma libertação no sentido de independência. Sim, sendo uma independência, sim. Porque ela não é bem uma revolução, porque aquilo não tinha regime nenhum anterior, quer dizer, eram 13 colónias. Sim, era um regime colonial, mas de um colonial diferente não tinham, exatamente. Portanto, isso para não irmos atrás à Revolução Inglesa, não é? A Revolução Gloriosa de 1686. Essa sim é uma revolução. Essa é uma revolução. E também tem decapitações que antecederam. Sim, mas foi na sequência disso tudo, não é? Dos católicos, dos estuardos, como se dizia em português. E essa foi uma revolução também importante e essa, curiosamente, vai basear-se numa tradição, não é? Que é a Magna Carta. Exato. E essa tradição é... Henrique, uma tradição parlamentar que é uma tradição com altos e baixos, mas praticamente ininterrupta desde... Impediu o feudalismo naquele espaço. Conteve-o, porque os barões nunca, como dizia aquela frase, agora não me lembro, aquele homem súbdito para dentro da sua pequena cabana, abarada pelo vento, fustigada pela chuva e tal, tem a certeza que nunca lá ninguém pode entrar. O rei não pode entrar a não ser com o seu consentimento, não é? Que era essa ideia inglesa, que a pessoa é o rei da sua casa, mesmo que seja uma barraca, a ideia de propriedade. Mas, curiosamente, a Constituição Francesa também falava da propriedade, como a americana. O direito de propriedade. Claro, o direito de propriedade, sem dúvida. O direito de propriedade é importante também na primeira versão e na versão
digamos, da Constituição. Porque esta ideia de igualdade não era uma igualdade marxista, nem de não era uma igualdade luta de social, classes. era igualdade política, não era igualdade social. A igualdade social nasce depois, não é? Isso já é do século Nasce muito XIX. depois, no finais do século XIX, princípios do século XX. Aqui era a igualdade política. Aqui é um conjunto de atributos políticos e direito de participação. Certo, não certo. era. E não de todos também, que faltam sempre as mulheres. Eu estou aqui, Sim. hoje, como delegado da nossa editora Joana Beleza, para defender o direito das mulheres e repisar que elas não tinham direito. Elas não tinham nenhum. direito a. E portanto, e Mas mais. se bem que eram tratadas por cidadãs, também tinham o seu papel importante na Revolução. E ficavam muito bem a transportar bandeiras. Tu já viste os quadros da Revolução? Tem sempre uma mulher, não é? Mas não e só a própria República. Mas olha, mas não só a transportar bandeiras, Marianne. porque todas aquelas, até quando há o assalto a Versalhes e quando há Sim. a marcha até Versalhes. Ainda não falámos dessa grande falsificação histórica, que é a malta cá em baixo a dizer temos fome e a Maria Antonia está a dizer como um brioche. Sim, isso é que é uma completamente. falsificação histórica, se não tem pão, como um croissants ou brioche. Sim, isso é pura invenção, não é? É uma invenção. Mas as mulheres tiveram um papel fundamental e vê-se retratos com foices, Sim, com pois enxadas. Pois tiveram, porque eram elas que tinham que alimentar os filhos. Quer Claro, dizer, e elas sofriam muito. É porque aqui há duas coisas que não têm nada a ver. Tem nada. É mentira. Quer dizer, uma permite que a outra tenha tanto sucesso. Quer dizer, no fundo é a carência, a fome, a carestia, o aumento de impostos e isso tudo que o povo sofre que permite que a revolução seja tão bem sucedida. Claro. Porque se claro. estivesse o povo muito bem, de barriga cheia e com poucos impostos, e pá, isso provavelmente nunca tinha saltado nada, nem tinha ido para Versailles, nem tinha ido para lá nenhum. A pretensão da burguesia, que era ter representatividade e direitos políticos, nunca iria avante se não tivesse o suporte popular. Pois claro. Que... E por outro lado, os célebres sans-culottes nunca pensaram em ter representação política absolutamente nenhuma. Sim, estavam a jantar. Problema. Exatamente, o problema deles era o que é que iam jantar, o que é que iam almoçar, como é que iam dar de comer aos filhos. Claro. E por isso é que as mulheres foram de facto muito importantes. E não só importantes, como o próprio símbolo da República Francesa, que é a Marianne, não é? Aquela estátua de uma mulher bonita, que acho que existiu, que era a Marianne. Sim. Ficou como, digamos, o busto da Marianne é o símbolo da República Francesa. Exato. E sendo que a República Francesa é a única república, penso eu, que mantém um certo... República Democrática, naturalmente, que mantém uma certa pompa de Estado. Sim, sem dúvida. Não é? Por Isso exemplo, é muito Portugal francês. não a tem, nem a Itália, nem mesmo a Alemanha, que poderia ter. A Alemanha de todo. A Alemanha de todo, quer dizer, e depois os outros países, alguns são monarquias, e a Áustria também não tem, nem os outros países. Portanto, mas em França há uma certa pompa de Estado. Le grandeur de la France. Talvez a em grandeza da Itália França. possa haver, mas como o presidente em si não tem funções, não tem funções com peso, aqui também tem a ver com o próprio regime francês, que é semipresidencial, quase presidencial. Porque os guardas têm penacho? Não, mas o Senado tem algum aparato. Quando falamos Talvez. aqui tem algum aparato, mas não Talvez. o peso, obviamente, que a República, quando se fala em a República, tem obviamente em Sim, França. e eles continuam a dizer citoyen, não é? Eles continuam Exato. a dirigir-se como cidadãos e tal. Coisa que a gente aqui também faz às vezes, mas outras vezes dizemos só Sim. portugueses. Nós não. Quem se dirige ao Quem se povo. dirige ao povo, que não seremos nós. Eu não me dirijo. Agora, uma revolução, com tudo o que tem de bom e mau e com tudo o que tem de ebulição, porque por isso é que é uma revolução, se não seria uma revolução, seria uma transição pacífica, mas apesar de tudo o que provocou na Europa, que foi uma ebulição que durou até 1815 e que depois teve outro Até género de repercussões. 1848, com a Revolução dos Povos. Sim, depois teve uma depois série de outras repercussões. Agora, esta ideia de cidadania, de representatividade, do poder constituinte estar na nação e dela ser delegada numa Assembleia Constituinte, de Constituição, de partição de poderes, são tudo ideias que nascem com a Revolução Francesa e de que nós somos tributários. Obviamente que a partição de poderes já existia, por exemplo, no sistema anglo-saxónico, que a representatividade também, mas não era da mesma forma. Não era bem da mesma Nós, no forma. nosso sistema continental, devemos muito à... Isso, claro, quer dizer,
mas devemos à França, e dentro da França devemos a Montesquieu, ao Barão. Ao Montesquieu, Barão, que era um sim. barão, era do primeiro Estado. E aliás, Barão de a sua Montesquieu. obra é muito baseada até na observação que ele faz das sociedades clássicas e da história. Exatamente. E já agora o Voltaire também se chamava Voltaire, importantíssimo. verdadeiramente Jean-Baptiste de Arouet ou coisa assim, também era um nobre. Portanto, esta gente, verdadeiramente, como aliás a gente vê noutras revoluções, os líderes da revolução não é o povo em armas. Quer dizer, O povo em armas é o braço da revolução. O povo em armas é o braço, mas os líderes nem sequer do povo são, quanto mais das armas. Então, nesta altura, mas também nesta altura, bem dizer, tudo que pertencia ao povo não tinha esta capacidade de ascender à ilustração. Não, claro que não, mas tinham foice e aquelas coisas, e apareciam com elas e metiam medo quando apareciam. E foi a conjugação destes dois elementos. Por isso é que eles fugiram os outros. Do elemento, ou destes três elementos, assim, que até é melhor pensado assim. Primeiro, da burguesia que queria representatividade. Depois de todos os pensadores que conceptualmente pensaram este novo Estado pós-Revolução Francesa. E depois o braço do povo é da conjugação destes três elementos que nasce a Revolução Francesa e que ela se desenvolve no tempo posterior, e devemos ter aqui a oportunidade. Pois, e essa parte até é muito mais divertida, quer dizer, para quem morreu, o terror não é assim tão divertido. É divertido fazer o programa. É muito interessante falar sobre o terror, a época do terror, e depois o novo termidor, e o que é quando acaba e tal. Leões isso é mais tarde. Isso, o Napoleão aqui, acho que devia andar pela Itália a começar a carreira. Sim, o Napoleão não era capitão, devia ser tenente na altura, capitão. Devia ser andava por aí. Tinha acabado de chegar da Córcega. Era um recém-chegado. É Córcega. É da Córcega. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.